campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos amados. Então, estamos mais uma vez neste trabalho reunidos para que possamos refletir nas lições contidas no Evangelho e, na sequência, as preces e irradiações. Então, nos caiu o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 5, reconciliem-se com seus adversários. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês, que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morta a cobra, morto o veneno, torna-se falso, quando aplicado ao homem. O espírito mau, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou suas afeições mais caras. O espírito que já desencarnou continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe fez mal. Aí reside a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cuja causa se encontra em uma existência anterior, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Deus permite que a obsessão aconteça como uma espécie de punição para aqueles que não foram caridosos nem misericordiosos ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. É importante para a tranquilidade futura corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós comete contra nosso próximo. Devemos perdoar os nossos inimigos, a fim de eliminar antes de desencarnar qualquer motivo de desavença, ódio ou rancor. Desse modo, pode-se fazer de um inimigo neste mundo um amigo no mundo espiritual, ou pelo menos ficar do lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais rápido possível com os nossos adversários. Não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Jesus disse: não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isso quer dizer, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que essa justiça age sobre nós de forma isenta e correta. Então, irmãos, reconciliem-se com os seus adversários. O Evangelho ele nos deixa bem claro, né, que quase sempre esses sentimentos de rancor, de ódio, né, são sentimentos de existências passadas que ficaram ainda dentro de nós e que um de nós,
né, foi responsável por condutas erradas, como o próprio Evangelho nos diz. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a possibilidade, a oportunidade de reencarnarmos novamente com esses irmãos. E cabe, irmãos, a nós aproveitarmos, de uma certa forma, essa convivência que muitas vezes nós achamos que é difícil, que nos requer paciência, resignação, para que possamos aceitar com forças, com fé e esperança. Porque nós não somos as vítimas, somos irmãos que ficamos com sentimentos contrários uns em relação aos outros. E o Evangelho nos traz: reconcilie-se com os seus irmãos, com seus adversários, enquanto estiverem a caminho com eles. Como diz o próprio Evangelho, mais rápido possível, para não somente evitar as discórdias na vida presente, mas evitar que elas continuem nas existências futuras. Se hoje, irmãos, nós temos a dificuldade da convivência com aqueles que Deus colocou em nosso caminho, nós temos que nos analisar e observar em nós as nossas atitudes. Porque está em nós, irmãos, a mudança. Porque se nós somos chamados a esta transformação interior, não devemos nos preocupar com os nossos irmãos em caminhada, porque eles vão chegar o momento deles do despertar, assim como está chegando para nós esta oportunidade, este conhecimento do Evangelho, onde Jesus nos deixou os seus ensinamentos de amor, de caridade, e através desses ensinamentos que nós vamos nos analisando, porque é em nós que nós temos que observar essas mudanças. Muitas vezes, irmãos, requer uma atitude de transformação íntima em nós para fazer com que aquele irmão se desligue. Aquele irmão, ele está junto conosco devido aos sentimentos por afinidades. Porque quando nós guardamos o ressentimento, ele fica remoendo em nós. E muitas vezes queremos fazer com que aquela pessoa sinta, né, o peso da ação que foi feita. E isso nos causa tanto mal quanto para o nosso irmão que está conosco. Porque a partir do momento em que nós continuamos com esse ressentimento, nós, a qualquer momento em que nos apareça a oportunidade, nós colocamos aquilo ali em vista. Nós deixamos que aquilo venha através das nossas atitudes, falando mal, muitas vezes reprovando aquela atitude, mas sem nos darem conta que talvez é um esforço que aquele irmão está fazendo para se modificar também. E que nós temos esse pensamento que cada um de nós está numa transformação interior. E isso nos exige muito dessa transformação, porque nos faz ir encontro a nós mesmos, buscando dentro de nós as nossas atitudes, as nossas condutas. O porquê que despertamos no nosso irmão aquele ressentimento. Será que não está em nós, irmãos, esta modificação? Porque no momento em que a gente observa a mudança, né, do nosso próximo,
nós vamos nos observando e aquele ressentimento ele não nos incomoda tanto. Mas no momento em que uma atitude nossa ou do nosso irmão nos traz uma revolta, nos traz um ódio, é porque tem alguma coisa ainda dentro de nós. E não é só a mudança, né, que nós temos que observar nos outros. O mais importante é a nossa mudança interior. Mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa conduta, a nossa maneira de ser e também mudar os nossos sentimentos. Por que nós estamos julgando tanto a atitude dos outros? Por que muitas vezes nós queremos mais que aquele irmão sofra, né, as suas ações, e sendo que muitas vezes o motivo a qual essa ação foi feita foi através de nós, que foi uma reação de uma ação que foi feita. E nós temos que pensar muito em relação às nossas próprias atitudes e termos mais cautela, irmãos, mais paciência ao escutar. A nossa agitação interna é muito grande ainda. Nós temos uma dificuldade em escutar o que está sendo nos trazido. Nós atropelamos as coisas de uma forma que depois que elas passam, nós pensamos, poderíamos ter esperado mais, ter deixado aquele irmão falar, porque às vezes aquele irmão ele está tentando chegar até nós e nós não conseguimos estar receptivos, porque nós queremos fazer com que ele sinta, né, o sentimento que nós trazemos em nós. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos reconciliemos através da caridade, através da prece, através da fé, irmãos. A confiança na misericórdia de Deus. E aproveitarmos esses momentos em que nós estamos juntos, em caminhada, desfazendo aos poucos esses ressentimentos que nós ainda trazemos dentro de nós, tendo a observação da forma com que aquele irmão também age conosco, porque a dificuldade não é só nossa, a dificuldade em perdoarmos, em nos fazermos não é de vítimas, não é só nossa. O próprio Evangelho ele nos diz bem claro: os dois foram responsáveis por condutas erradas. Então quer dizer, nós erramos em ambas as partes. E cabe a um de nós corrigir esses erros, essa conduta, e buscar sempre o Evangelho como diretriz, como norte, para que possamos ter sempre uma bússola, irmãos, para que possamos nos direcionar neste caminho. E a cada dia que acordamos, tendo a oportunidade de estarmos reencarnados ainda nesta existência, é uma gratidão muito grande que nós temos que ter em nossos corações e buscar sempre essa observação em nós, como que nós estamos agindo, como que está sendo os nossos sentimentos,
o nosso comportamento em relação à vida, em relação àquilo que nós estamos recebendo. Porque nós temos uma bagagem muito grande que trazemos de outras reencarnações. E talvez nessa, né, seja a reencarnação que nós estamos tendo maior consciência das coisas que estão sendo nos apresentadas, porque nós estamos tendo essa doutrina em nossas mãos, nós estamos recebendo essa doutrina maravilhosa que nos traz um esclarecimento tão grande, irmãos, das nossas vidas, daquilo que nos acontece, por que nós reencarnamos, por que nós estamos aqui. E nós temos que ter essa gratidão em nós de termos recebido a oportunidade de estarmos dentro de uma doutrina espírita. Porque senão não saberíamos quais seriam as nossas reações. Talvez mais desastrosas ainda, não sabemos. Mas o importante é que nós estamos hoje recebendo essa oportunidade. E aproveitar imensamente o que está chegando até nós, de aprendizado, de experiências, e que através dessas experiências possamos levar para uma vida futura de conhecimento, de mais amor ao próximo, de mais respeito, porque não precisamos, não é, estar imensamente em contato com aqueles, né, que nós temos o sentimento contrário, mas tendo um respeito, irmãos, por aquele irmão, assim como nós queremos o respeito para nós, nos respeitarmos e respeitarmos o nosso próximo. Respeito pelas provações alheias, respeito pelo sofrimento alheio, que nós não sabemos se nós agiríamos da mesma forma, porque nós não estamos vivenciando. No momento em que nós passarmos a vivenciar, nós vamos ter uma maior compreensão daquilo que muitas vezes para nós nos parece difícil. E que Deus, em sua sabedoria, nos concede as reencarnações, que muitas delas nós pedimos, para virmos junto com os nossos irmãos, para que tenhamos a oportunidade de nos reconciliarmos, de muitas vezes, irmãos, ter a oportunidade de pedir perdão, porque nós temos a dificuldade em perdoar, de olhar para dentro de nós, esquecer as ofensas, mas o perdão, ele é um sentimento muito sublime. O perdão, ele nos faz trabalhar o nosso orgulho, que muitas vezes nós não aceitamos, né, em nos submetermos a uma reconciliação. Então vamos aproveitar esses momentos, estamos juntos em caminhada, com a fé, a esperança em nossos corações. Que tenhamos então, irmãos, a confiança nessa misericórdia de Deus, que nos conduz por caminhos bons, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amor. Que saibamos confiar imensamente nessa misericórdia, aproveitando cada oportunidade, cada ensinamento que tem chegado até nós. Então, irmãos amados, a partir deste momento, entraremos nas preces e radiações. Então, irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações
e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site